Caro José Oliveira, caro João Palhares, quando me pediram para fazer um pequeno filme sobre Fountainhead, disse-vos que não sabia como é que haveria de fazê-lo, porque não sou nem cineasta, nem ator, nem crítico ou historiador de cinema. Não estava a brincar, e é por isso que, em vez de um filme, vos envio esta pequena carta que leio do meu ateliê ensolarado aqui em Lisboa para a escuridão dessa vossa sala de cinema aí em Braga. Aliás, com certeza que se lembraram de mim por eu ser arquiteto. Este filme está associado à arquitetura e aos arquitetos por razões óbvias. Há mesmo muitos colegas meus que dizem que se tornaram arquitetos por terem visto o Fountainhead quando eram jovens. Não é o meu caso. Para vos dizer a verdade, nunca vi sequer este filme de que gosto tanto como sendo um filme sobre arquitetura. Sempre vi a arquitetura aqui como uma espécie de MacGuffin, apenas isso. Digo uma espécie de MacGuffin no sentido em que a arquitetura é aqui o objeto misterioso de que falava Hitchcock, que serve para pôr todos os elementos em movimento, mas que na verdade não tem importância nenhuma. Nós sabemos que os filmes que nos interessam nunca são sobre nada. Os filmes têm, isso sim, coisas dentro deles. Mas apesar de todas as aparências, nunca senti que Fountainhead tivesse arquitetura lá dentro, como por exemplo a Crónica de Ana Madalena Barre de Jean-Marie Straub e Daniel Huillet tem a música, o Gentleman Jim de Raoul Walsh tem o boxe, A Vida é um Jogo de Robert Rossen tem o bilhar, o Onde Jaz o Teu Sorriso de Pedro Costa tem o cinema, etc, etc. Pois reparem, fala-se durante todo o filme quase exclusivamente a propósito de arquitetura. Dos clientes e das encomendas, da aceitação das obras pela sociedade, do que é académico e do que é moderno, da originalidade e da mediocridade. Mas a arquitetura que nos é mostrada, durante os breves minutos em que nos é mostrada, resume-se a meia dúzia de imagens de maquetes, desenhos ou edifícios que funcionam principalmente no filme como uma coleção de elementos reconhecíveis da arquitetura moderna. E apenas isso. Rampas, cortinas de vidro, coberturas planas, corpos balançados, varandas panorâmicas, torres. E nunca essa arquitetura que supostamente é o assunto de Fountainhead parece ser aqui entre nós grande espingarda e nunca é sequer mostrada como deve ser. O cinema, que é a melhor maneira que há no mundo para dar a ver e tornar inteligível o mistério do espaço, é usado em Fountainhead não para mostrar esta arquitetura supostamente visionária de Howard Rourke, mas sim para revelar os lugares em que as ações se dão e em que tudo acontece. E faz isso esplendorosamente. Mas penso que este feito é um feito válido para quase todo o cinema que nos interessa. Por outro lado, em Fountainhead, parece que a arquitetura aparece feita como que por magia. Nunca se vê ninguém a trabalhar. Pressupõe-se que o trabalho da arquitetura seja coisa fácil, fruto imediato de uma visão, de uma inspiração original. Mas deixem-me dizer-vos que a arquitetura é sempre um trabalho demorado e árduo, resultado de uma longa paciência e de uma atenção enorme perante as circunstâncias. Além disso, tudo em Fountainhead nos leva a crer que os arquitetos trabalham sozinhos. E os arquitetos, tal e qual como os cineastas, não trabalham em solidão. A solidão interior de cada um de nós pode ser inescapável, mas grande parte do nosso trabalho é sempre feito com outros, em companhia. Aliás, lembro-me de poucos filmes como este, em que os corpos estejam tão isolados, tão separados uns dos outros, tão uns contra os outros, tão violentamente sozinhos. O que está dentro de Fountainhead não é a arquitetura, é esta solidão destes corpos. Estejam eles hirtos, determinados, moribundos ou meio perdidos, a vaguear naqueles quartos e escritórios desmedidos, numa ambulância, num tribunal, numa pedreira, numa obra em chamas, dentro de um elevador ou no topo de um arranha-céus. A primeira frase que se ouve dizer no filme, queres enfrentar sozinho o mundo inteiro, é uma pergunta que não é apenas respondida durante os 90 minutos que ele dura, mas também em muitos dos outros filmes de King Vidor. Gosto de pensar, aliás só me é possível pensar assim, que como Godard disse, um filme não é uma obra em si. Forma ao mesmo tempo parte de um todo. O que se começa a procurar num filme acaba por se encontrar noutros. Isto passa-se com o cinema, como se passa com muitas outras coisas, e também com a arquitetura. Não vi todos os filmes de King Vidor, mas este enfrentamento, esta força e este desespero perante a adversidade, esta tensão brutal entre a existência e a coexistência,
Está tanto no arquiteto de Fountainhead, como no grupo de trabalhadores do Pão Nosso de Cada Dia, como no casal de The Crowd, nos três amigos de Pique Parade, no cowboy de Homens Sem Rumo, ou nas crianças, nas mulheres e nos homens, do Campeão, de Duelo ao Sol ou de Ruby Gentry. O que eu gostava, sobretudo, de saber dizer-vos é que não seremos capazes de perceber nada desta luta que é travada em Fountainhead pelo homem mais sozinho do mundo, contra tudo e contra todos, que prefere partir pedra a trair aquilo em que acredita, se não formos capazes de nos lembrar da cadeia humana de um outro filme de Vidor, A Passagem do Noroeste, cadeia feita de solidões que sabem que só assim conseguem vencer a corrente violentíssima de um rio. Um abraço amigo, do José Neves. Pick your best man. Come on, man. Have your best. Take a good hold, man, now. Don't let go.